Meus queridos, a gente sabe que não existem coincidências, principalmente quando se trata de política, e eu vivo repetindo isso aqui, né? Sobretudo no país da democracia relativa. É um jogo de cartas marcadas em muitas ocasiões, em grande parte. Só que muitas vezes a gente não pode provar, né, que as decisões ali elas são combinadas e tudo mais. Porque se a gente pudesse, muita coisa ia cair por terra. Afinal de contas, não acabaram com a Lava Jato porque provaram que Sérgio Moro conversava com o promotor do caso do Lula, né, o Deltan Dallagnol. Então, aquela vaza-jato, né, os e-mails ali que foram vazados, as informações que foram vazadas por um hacker de maneira ilegal, né, engraçado que prova ilícita não é válida em um processo, né, mas quando é para beneficiar o Lula, quando é a favor da esquerda, aí é válido, aí tá tudo bem, tá tudo certo. Então, a partir disso, provaram que o Moro conversava com o Deltan Dallagnol para criar ali uma espécie de cerco para prender o Lula e os seus comparsas, né? Como se as milhares de páginas contendo provas, não ilações, não suposições, teria supostamente provas contra o Lula, como se as dezenas de delações incriminando o Lula, dizendo que ele roubou, dizendo que ele recebeu isso, dizendo que ele fez aquilo, dezenas de delações. Como se bilhões de reais já devolvidos àquela época, que foram roubados, né, do erário público, como se tudo isso não fosse suficiente. Tudo isso não era suficiente como se não fosse suficiente para prender o Lula e colocá-lo atrás das grades para o resto da vida, né? Mas tudo bem, essa história é para um outro vídeo. Então, assim como provaram que houve ali uma falha processual, né? O promotor do caso conversou com um juiz, acabou com a Lava Jato. E se a gente pudesse fazer o mesmo com o que está acontecendo hoje? E se a gente pudesse provar que a PGR tem conversado com certas figuras do judiciário? Não seria a mesma coisa? Pois bem. Só que a gente ainda não pode fazer isso, né? Mas tudo tem um começo. Não foi do nada que acabaram com a Lava Jato. E não se enganem, meus amigos, não dá nem para comparar as duas coisas, porque o processo do Lula seguiu tudo o trâmite legal, né? Foi na primeira instância, ele foi condenado, foi para a segunda instância, ele foi condenado, foi para a terceira instância e ele foi condenado, então foi para a cadeia do lugar de onde nunca deveria ter saído, né? No caso do Bolsonaro, já começa errado que ele não tinha que estar respondendo a nenhum inquérito, a nenhum processo. E já continua errado quando ele está respondendo no Supremo, porque ele não é mais presidente, portanto não tem foro por prerrogativa de função. Mas já que ele está respondendo lá, bom, a gente não poderia admitir que a PGR conversasse com o STF, né? Fizesse ali um jogo de cartas marcadas. Pois bem, foi o que Eduardo Bolsonaro acabou insinuando, né? E se realmente isso aconteceu? E ele fez isso de maneira magistral, né? Vejam só, todo mundo acompanhou que o ministro Alexandre de Moraes deu 5 dias para a PGR, a Procuradoria-Geral da República, se posicionar acerca da decisão dele, né, de tirar o passaporte de Eduardo Bolsonaro. Porque Eduardo está lá nos Estados Unidos, está fazendo reuniões com o pessoal, está expondo a ditadura em curso no Brasil e tudo mais, né? Então, eles querem agora tirar o passaporte de Eduardo Bolsonaro. E aí o ministro Alexandre de Moraes passa a bola para a PGR se posicionar, né? Eu não sei por quê, né? Afinal de contas, a gente já viu aí várias vezes o próprio Alexandre de Moraes ignorando o parecer da PGR. O Clezão tá aí, não me deixa mentir. Que Deus o tenha. A PGR se posicionou 3 vezes a favor da soltura de Clezão. Ele permaneceu lá e morreu na cadeia, né? Então, para que pedir o parecer da PGR, não é mesmo? Pois bem, aí ele deu os 5 dias, só que aí mora a questão. Os 5 dias já se passaram. A PGR não se posicionou. E por que será que não se posicionou? As pessoas não perceberam, mas Eduardo Bolsonaro ainda não voltou para o Brasil. Ora, ele não voltou para o Brasil ainda. O que eles estão esperando? O Eduardo voltar para o Brasil para poder dizer, não, eu concordo aí com a, sei lá, cassação não é cassação, né? Tem outra palavra. A retirada do passaporte de Eduardo Bolsonaro? Por quê? Por que não faz isso agora? Com ele lá, em solo americano? Porque senão ficaria muito feio? Porque senão ele poderia denunciar para o mundo todo? Porque senão o secretário de Estado norte-americano poderia anunciar para o mundo todo que um parlamentar em solo americano teve o seu passaporte nacional, no caso brasileiro, retido, cassado? Um parlamentar
Porque senão isso iria ecoar no mundo todo de maneira mais enfática. Será que é por isso? Será que é um jogo de cartas marcadas? Será que está tudo combinado? Será que a PGR acha que o povo é idiota? Bom, o Eduardo Bolsonaro ele postou isso aqui, ó. É impressão minha ou já se passaram 5 dias que Moraes deu prazo para a PGR responder se o regime vai ou não apreender meu passaporte, né? Usou muito bem as palavras porque o Brasil não é mais um Estado democrático de direito. Já há muito tempo, é verdade, né? O Brasil é um regime. E todo regime não é democrático, né? Estranho. O que eles estão esperando? Pois eu não posso acreditar que o PGR está desrespeitando um prazo do Todo-Poderoso. Concordam? Pois é, eu não sei vocês. Coloquem aí nos comentários. Eu concordo. Eu não quero acreditar que o Paulo Gonet, indicado do Lula, iria desrespeitar um prazo do ministro Alexandre de Moraes. E vocês? O que vocês pensam a respeito? Então, assim, o que o Eduardo está fazendo aqui? Ele está insinuando, ó, ele está jogando. Aí, ó, peraí. Então quer dizer que tem um jogo de cartas marcadas? É isso? Então quer dizer que eles estão combinando as decisões? Gente, nós sabemos que tudo isso que está acontecendo hoje, um dia vai cair por terra. Eu sei que o tempo não volta, né? Esse pessoal do 8 de janeiro que está preso injustamente, o tempo de vida que eles estão perdendo lá na cadeia, repito, injustamente, porque não deveria estar respondendo pelo que foram condenados no STF, né? Um julgamento totalmente esdrúxulo, para dizer o mínimo, né? Fora do rito comum, como dizem especialistas, juristas, fora da jurisdição, ignorando o prazo legal, ignorando o juiz natural e vários outros fatores, né? Tudo isso aí vai cair por terra, mas o tempo que eles estão presos lá não vai voltar para eles, né? O tempo de vida, infelizmente, foi perdido. Claro que essas pessoas serão indenizadas e tudo mais, só que o tempo elas não vão recuperar. Agora, tudo isso aí, um dia vai cair por terra. Eu não tenho dúvidas disso. Tudo isso que está acontecendo hoje vai ser revisto e vai ser anulado. Assim como a Lava Jato foi anulada. Olha, de fato, o Moro, ele cometeu um erro ao conversar com o Deltan Dallagnol, ao falar ali, eles não estavam combinando nada, mas eles estavam conversando para criar meios para prender o ladrão. Porque existe tanta brecha jurídica que favorece criminoso nesse país que o Moro estava tentando buscar meios com o Deltan Dallagnol para evitar que o Lula escapasse da justiça, porque todo mundo sabe que ele era corrupto, todo mundo sabia, né? Mas eu não estou defendendo o que aconteceu, estou apenas explicando. Estava errado. E com base nisso, acabaram com a Lava Jato. A Lava Jato, que, repito, era um processo que seguiu todo o trâmite legal. Agora, tudo isso aqui que já começa errado, que já começa fora do foro competente, que não é o STF, que já começa por um processo que não tem nenhuma prova contra o presidente Bolsonaro, golpe fantasioso, golpe da Disney, né? Essa peça de ficção. Tudo isso aqui vai cair por terra e tudo isso aqui vai ser anulado, não tenho dúvidas disso, né? Tudo a seu tempo. Mas começa por aí. E Eduardo, parabéns aí pelo trabalho, continue firme. O Brasil tá contigo e precisa de deputados como você, que sirva de exemplo a ser seguido, porque muita gente aí foi eleita, né? Mas não tá querendo se expor, não tá querendo se desgastar. Ah, mas se eu fizer isso aqui, eu vou entrar na mira de tal pessoa. Se eu fizer isso aqui, eu vou ficar... Cara, tá na chuva para se molhar. Você se candidatou para quê? Desde que eu me candidatei, né, para vereador na última eleição, para deputado em 2022, eu sabia o que ia acontecer se eu fosse eleito. Eu sabia que eu ia virar um alvo, né? Político honesto nesse país é um alvo do sistema. Mexer num vespeiro que eu mexi, por exemplo, nessa questão ideológica, educacional, cara, é complicado. Recebi ameaças na última eleição, ameaças. Porque dizia que iria fiscalizar a questão ideológica nas escolas, que professor que vai para a escola militar e não dar aulas ia ter problemas. Já comecei a receber ameaças. Imagine se eu tivesse sido eleito. Quer dizer, eu ia estar na chuva para se molhar, meu amigo. Agora tem gente que fica aí se escondendo, é uma vergonha, né? Mas no tempo certo a gente vai expor aí quem não merece ser reeleito. Cada um vai fazer a sua escolha, obviamente, né? Mas... no tempo certo a gente vai expor aí quem é que não merece ser eleito ainda no campo da direita. Precisamos formar maioria, mas maioria com qualidade o ano que vem. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.